que mais temos no programa. Você sabe como impor limites de forma amorosa? Educar sem excesso de autoridade? Quem dá orientações para a gente é a psicóloga Marina Fediuk. Boa tarde, doutora. É um problema quando os pais querem super proteger os filhos? Oi, querida, tudo bem? Tudo. Oi, Melise. Boa tarde, doutora. Boa tarde, vocês estão lindas. Obrigada. Mas então, Rafaela, é um problema. Sabe por que é um problema? Não. Porque quando os pais querem super proteger os filhos, eles acabam passando uma mensagem de insegurança, como se os filhos não fossem capazes de fazer as coisas por si só. Então, quando os pais não deixam os filhos tentarem, não lidar com a frustração ou não estimulam eles a vencer os desafios, eles acabam tendo uma sensação de insegurança. Não sou capaz, preciso que meu pai e minha mãe me protejam. Então, os pais têm que entender que amor é estimular os filhos e não só apenas super proteger. Proteger sim, super proteger não. E doutora Marina, lá no futuro, o que isso vai refletir? Eles serão uns adultos o quê? Normalmente a gente vai ter adultos inseguros, né? Adultos com dificuldade de fazer escolhas e principalmente de acreditar nas suas percepções. Então, por exemplo, o filho vai no momento escolher uma profissão. Né? Vai ficar inseguro. Será que é isso? Aí vai pedir a referência do pai e da mãe. O pai e a mãe podem dar sugestões, mas a escolha tem que ser da pessoa, né? Porque a escolha profissional é uma escolha para uma vida inteira. Então, ele vai ter sempre muita dificuldade de ser proativo, de tomar iniciativa das situações, em virtude dessa superproteção. Ele vai ter a sensação que ele vai errar, que ele não vai dar conta, que ele precisa ser protegido, né? E como a criança, como o filho, pode se abrir para os pais? Como é que os pais podem trabalhar com essa questão do filho que gosta de guardar tudo para si e às vezes o pai nem sabe o que está passando na cabecinha dele? Isso é uma coisa bem importante, né, Rafaela? Também tenho certeza que a Rafaela já passou por isso. Todos nós, quando fomos criança. Será que eu devo contar para o pai e para a mãe? De que maneira que eu devo contar? Da parte dos pais, o estímulo deve vir no sentido de sentar para conversar sobre qualquer coisa. Primeiro, uma das dicas que eu dou para os pais hoje é assim, contem mais as suas próprias histórias. Contem as suas histórias de infância para os filhos, compartilhe erros e acertos. Porque na hora que o filho percebe que o pai não é aquela perfeição e que a mãe também não é toda perfeita, que a mamãe também sentiu medo quando criança, sentiu raiva, a criança vai começar a se sentir mais à vontade para compartilhar com os pais o que ela também está sentindo. Então, essa troca de experiência de uma maneira desinteressada, sem dar lição de moral, não é aquele jeito, porque no meu tempo era assim, né? Não, é aquela coisa gostosa de contar, de compartilhar. Os filhos se encantam com os pais e começam a se sentir mais próximos para poder compartilhar o que eles também estão sentindo. Que tem que ter aquele limite, né, doutora Marília? A autoridade até um limite, não autoritarismo. Isso. Como é que os pais podem saber a dosagem certa disso, o limite? Na verdade, a questão é a seguinte, a gente tem que ter claro que os filhos, eles precisam entender que os pais, eles estão no lugar de pais. Pais não são amigos, são pais, são mães, são pais. E a questão do autoritarismo, ele passa pelo medo. Quando o filho chega a te respeitar, a te obedecer por medo, você já passou do limite da autoridade para o autoritarismo. Os filhos não podem ter medo dos pais, mas respeito. E os filhos entenderem que o não do pai é não, o sim é não. E o sim é sim, né, no caso. Então, essa postura firme dos pais dá segurança para os filhos. Se o pai um dia diz que pode, outro dia não pode, não explica o porquê, não explica os motivos, a criança vai ficar confusa. E às vezes, nessa confusão, ela vai ser provocativa com os pais, vai teimar mais, vai fazer mais birra. E aí os pais às vezes perdem o limite e acabam sendo mais agressivos. E aí vai pela questão do medo e não do respeito. E aí, né? Pior coisa. Aí todos sofrem, os filhos sofrem, né? E os pais também, porque sentem uma sensação de impotência. Os filhos se sentem abandonados afetivamente nesse sentido, né? Doutora Marina Fediuk, muito obrigada pela sua gentileza, por seus esclarecimentos. Gostou, Rafa? Eu amei. Que bom, gente. Eu que agradeço. Desejo um feliz Dia das Crianças. Muito obrigada. E que todos os pais consigam compartilhar esse momento com os filhos. Obrigada, doutora Marília.